Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Eu quero falar com vocês hoje, mais uma vez, sobre a carta de Paulo, ou Apolo, que escreveu Hebreus, e aí nós vamos falar hoje do capítulo número 9. Ele vai mostrar nesse capítulo que a aliança antiga, a antiga aliança, aquela que foi dada a Moisés e vigorou durante muito tempo para que o homem, fazendo conforme o que nela está escrito, ou estava escrito, pudesse se salvar, diz a Bíblia que ela era, ou ela foi, se tornou ao longo do tempo imperfeita e por isso ela não pôde salvar a vida do ser humano. Então nós vamos ver aqui que Jesus Cristo veio trazer uma nova aliança, como vimos no livro, aqui no capítulo 8, que foi o devocional de ontem. Eu quero agradecer, hoje é o primeiro domingo do ano de 2025, lembrando também que no próximo domingo nós teremos a ceia, tá bom? A primeira ceia do ano, então já deixe preparado aí o seu cálice, um pedacinho de pão para o próximo domingo. Nós vamos fazer aqui um verdadeiro culto. Eu não me preocupo esse momento de leitura da Bíblia, vocês me perdoem às vezes se fica longo ou tem um que fica mais curto, mas eu não me preocupo aqui com o tempo não, tá? Eu não venho aqui, eu tenho que fazer uma leitura rápida porque as pessoas não têm tempo, não. Eu acho que aí, penso assim, o tempo somos nós que temos que fazer e administrar esse tempo servindo a Deus. Não posso partir do princípio de que tudo tem que ser muito rápido, porque senão as pessoas não vão ouvir ou senão as pessoas não vão escutar. Bom, eu acredito que quem ouve, quem pega o capítulo da Bíblia e estuda conosco é quem de fato quer entender algo da parte de Deus. É a mesma coisa você pega a aula de um professor que é 2 aulas de aula e 2 horas de aula e você assiste a aula porque você quer entender aquele conteúdo. Assim eu creio que é o nosso caso aqui quando chegamos ao capítulo da Bíblia Sagrada. Bom, vamos então à leitura. Diz assim: ora, também a primeira, falando da aliança, tá? Tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, onde as pessoas então estariam ali adorando a Deus. Um santuário terrestre, ok? Um lugar onde as pessoas pudessem adorar. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Então havia o santuário e depois havia um lugar, um tabernáculo chamado Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da lei também estavam sobre esta arca. E sobre a arca, aliás, estava sobre a mesa, E sobre a arca, os querubins da glória que fazem sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. Então estamos vendo que no primeiro tabernáculo havia um lugar físico, onde as pessoas se adoravam fisicamente, tá? Havia um santuário terrestre. É o versículo 1. Versículo 6 agora. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumpria o seu serviço, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelo pecado, por ignorância do povo, dando nisto a entender
o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé a primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios. Então você percebeu? Só continuar a leitura. Dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aqueles que faz o serviço, constituindo somente em comidas e bebidas e várias ablações e justificações da carne imposta até o tempo da correção. Então ele está dizendo aqui que naquele tempo o sacerdote entrava no santuário para oferecer os incensos ou para oferecer as ofertas, onde o sacerdote entrava, tá? No primeiro tabernáculo e cumpria ali os seus serviços. Porém, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. E era sempre? Não, era uma vez por ano que ele podia entrar. E primeiro ele tinha que fazer o pedido de perdão por ele e depois então ele fazia pelo povo. Ele não podia entrar ali em pecado. Ele tinha que primeiro pedir perdão por ele e depois pedir perdão pelo povo. Agora vamos ver o que aconteceu com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, quer dizer, Cristo é o sumo sacerdote de um tabernáculo que o homem não fez, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Marcos, versículo 12, que o Senhor Jesus entrou nesse santuário para cumprir por nossos pecados o que a lei determinava. Então ele pagou pelos nossos pecados. Aí diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, verso 14, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então vejamos bem, gente, aqui tem uma coisa que nós não conseguimos entender muito, mas nós precisamos crer. O que o Senhor Jesus fez? Ele entrou no santuário, tá? Em nosso lugar, ofereceu a sua própria carne, derramou seu próprio sangue para que nós pudéssemos ser purificados. Só que a nossa purificação não é algo que eu faço separado de Cristo. A minha purificação e a sua purificação, ela só se dá quando você está unido a Cristo. Deixa eu dar um exemplo aqui com a minha mão direita e com a minha mão esquerda. Imagine que aqui a minha mão direita é Cristo, ok? E não adianta o que eu faço com a minha mão esquerda, eu posso fazer muitas coisas tentando me santificar, mas eu só serei santificado na hora que eu estiver debaixo da cobertura de Cristo. Ou seja, eu preciso me unir a Cristo. Não existe obra que eu possa fazer, ou que você possa fazer, que vai te santificar, a não ser quando você se une a Cristo, abraça Cristo e diz: meu Senhor, foi por mim que o Senhor morreu, então eu aceito a redenção que o Senhor veio trazer para todos nós. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores ou das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. No tempo de Moisés, era um animal que morria para poder assim
representar o sangue derramado. Só que agora com Cristo, ele mesmo derramou o seu sangue, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Claro que não. O testamento tem validade depois da morte do testador. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã e púrpura, isopo, aspergiu tanto o mesmo livro como sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus tem para com vocês. Então, naquele tempo, Moisés pega o sangue do animal e espargiu o sangue sobre as pessoas, misturado com água, e disse: olha, este é o testamento que Deus fez com vocês. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue, não havia remissão de pecados. Então, todas as vezes que era pedido de perdão, tinha que haver sangue derramado. E geralmente era sangue de um animal. Verso 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo, olha o verso de número 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Hoje Cristo, gente, não está num santuário feito por mãos de homens. Algumas pessoas criam: a minha igreja é lá que Cristo está. Quando você fala a sua igreja, você diz a denominação? Pois é, Deus não habita num santuário feito pela mão dos homens. Figura do verdadeiro. Tá? Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Olha que forte. Você sabia que Cristo comparece por nós perante a face de Deus? Que lindo isso aqui, gente. Eu, sinceramente, se você me perguntasse isso antes, fala: pastor, me fala, Cristo comparece perante a face de Deus por nós? Talvez eu diria: irmão, vou dar uma olhada na Bíblia. E aqui está escrito no verso 24: Cristo comparece perante a face de Deus por nós. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. O Cristo não vai com sangue alheio, porque ele derramou o próprio sangue. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, nós somos libertos, gente, por Jesus Cristo. Eu volto a dizer: olha, em mim e em você habita o pecado. A desobediência de Adão e Eva não saiu de nós. E como é que eu faço para ser salvo, pastor? Você precisa abraçar Cristo. Você tem que estar junto de Cristo. Você tem que abraçar Cristo e falar: Cristo, Jesus, é com o Senhor que eu vou à presença de Deus. Tá? Nós chegamos à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Você não pode chegar sozinho. Tem que ser com Ele, abraçado com Ele. Não pensa: mas a igreja falou que eu tenho que levar um monte de sacrifício. Não leva nada. Só tem que levar Cristo Jesus, abraçado com Ele. Se você puder fazer bem às pessoas, faça. Se você puder ajudar o próximo, ajude. Se você puder fazer uma caridade, faça. Se você puder dar uma oferta, dê. Mas o que te leva à salvação é você estar abraçado com Cristo Jesus. Uau! Isso é interessante, que você está com Cristo Jesus, onde quer que você estiver, você pode estar com Cristo Jesus. Inclusive, você pode mudar para a Coreia do Norte, né? Não sei nem se eu poderia falar assim, que às vezes o YouTube acaba segurando, mas você pode mudar para um país aí onde tem um regime que não pode ter crente.
você pode entrar tranquilamente. E lá no seu recinto, no seu quarto, você pode falar com Cristo. Porque Cristo não é levado em coisas, ele é carregado no nosso coração, a nossa fé nele, nossa vida depositada nas mãos dele. E como diz o versículo aqui, aí o versículo 27, como o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer, então ele morreu uma vez só, e aí nos libertou do pecado. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Eu quero marcar o versículo 28 aqui, marca também aí. Você espera a salvação? Você espera? Quando ele veio, gente, ele carregou os nossos pecados, tá? Ele carregou os nossos pecados, só que ele vai voltar. E quando ele voltar, aí ele vai voltar não para levar os nossos pecados, porque já levou os nossos pecados. Quando ele aparecer a segunda vez, ele virá sem pecado. Para quê? Para levar aos que esperam pela salvação. Esse será um dia glorioso. Se nós estivermos vivos, nossos olhos o verão. Se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar primeiro para encontrar com ele nos ares e assim para sempre estar com o Senhor Jesus. É maravilhoso estudar a Bíblia, gente. E eu acredito que você também ficou impactado com alguns versículos aqui. O 24, por exemplo, me chamou a atenção. Cristo, ele comparece por nós na presença de Deus. Uau, é muito forte. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado. Eu ensino e creio e assim seguimos na palavra, dizendo que o que importa para nós, meu Pai, não é o que o homem faz fisicamente falando, mas sim o que o Senhor faz, tua palavra, tua promessa, tua vida em nossas vidas. Por isso, meu Pai, eu te agradeço, ó, por ter mandado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos meus pecados, mas pelo pecado de todos que com amor e graça busca ao teu santo nome. Ó Pai, Senhor nosso e Deus nosso, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por sempre comparecer diante de Deus e clamar por nós, interceder por nós. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Amanhã é um pouquinho mais longo. O capítulo de amanhã são 38 versículos, tá? Daqui para frente tem os próximos capítulos são um pouquinho mais longos. Mas aí nós vamos ver que os sacrifícios são insuficientes. Acabei de falar isso aqui, ó. Os sacrifícios são insuficientes. O único sacrifício que você tem que fazer é o sacrifício de não abandonar a sua fé, de não abandonar o Senhor Jesus, continuar firme com Ele até o fim. Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional.